Napoleão Bonaparte é lembrado como uma das figuras mais marcantes da história mundial. Um estrategista militar cuja mente moldou o destino da Europa durante 2 décadas tumultuadas. Mas por trás do comandante militar existe também uma figura mais íntima, que buscava descanso, distração e desafio intelectual no tabuleiro de xadrez. O xadrez, para Napoleão, nunca foi apenas um jogo. Era um refúgio psicológico, uma forma de controle em meio ao caos, e um exercício de raciocínio que refletia, em menor escala, os princípios que guiavam suas campanhas militares. Ao longo dos anos surgiram dezenas de histórias sobre as partidas que Napoleão supostamente jogou. Algumas são verdadeiras, registradas por testemunhas oculares. Outras foram criadas pela imaginação popular e ganharam status quase mítico. E há ainda aquelas partidas que lhe foram atribuídas, mas que não sobrevivem a uma análise rigorosa de historiadores e especialistas em xadrez. Este documentário investiga o que realmente sabemos sobre as partidas de xadrez de Napoleão Bonaparte, as evidências, os relatos, os tabuleiros, as testemunhas e também os mitos que se espalharam ao longo dos séculos. E ao final entenderemos como o xadrez se encaixa na personalidade de um dos homens mais estudados da história. A relação de Napoleão com o xadrez é antiga, remontando aos seus anos de juventude na Córcega e na Escola Militar de Brienne. A educação militar francesa valorizava jogos de estratégia, e o xadrez já era visto como um passatempo nobre entre oficiais. Relatos indicam que Napoleão aprendia e jogava esporadicamente desde muito jovem, mas não há registros de adversários ou partidas desse período. A primeira partida ligada diretamente a ele, com documentação, só surgiria anos mais tarde. Mas o ponto mais famoso de sua relação com o tabuleiro acontece em Paris. Em 1804, trata-se do encontro entre Napoleão Bonaparte e o famoso autômato conhecido como o Turco, criado originalmente por Wolfgang von Kempelen e posteriormente operado por Johann Meuzel. O Turco era uma máquina aparentemente capaz de jogar xadrez de forma autônoma. Na verdade, ele escondia um mestre enxadrista no interior de sua estrutura. O encontro entre Napoleão e o autômato é bem documentado e representa um dos momentos mais curiosos da história do xadrez. Relatos afirmam que Napoleão tentou enganar o turco realizando movimentos irregulares de propósito. O autômato, operado por um jogador oculto, respondeu derrubando uma peça do tabuleiro como forma de protesto. Napoleão insistiu em um segundo lance ilegal, e novamente o turco corrigiu o movimento. No terceiro lance legítimo, o autômato supostamente fez um movimento que colocava Napoleão em xeque-mate imediato, encerrando a partida. Esse episódio é amplamente considerado autêntico e aparece em várias testemunhas do período. É uma das raras partidas de xadrez envolvendo Napoleão que podem ser consideradas quase totalmente confiáveis. Mas quando se trata de partidas completas, com lances registrados, a história se torna mais nebulosa. Existem diversas supostas partidas de Napoleão preservadas na literatura enxadrística, mas muitas delas são questionáveis. Uma das partidas mais famosas atribuídas a Napoleão é a que teria sido jogada contra o general Bertrand na ilha de Santa Helena. A partida circula em livros e sites de xadrez há décadas, sempre apresentada como autêntica, mas especialistas modernos avaliaram os lances e identificaram características estranhas. A estrutura de jogo parece mais avançada do que o nível dos jogadores da época. Os erros lembram mais partidas românticas do século XIX tardio do que uma partida do início do século. E nenhuma fonte primária da época confirma a existência dessa partida. Conclusão dos historiadores: é provavelmente uma invenção posterior. Esse é o destino de várias partidas atribuídas a Napoleão. Porém, existe um outro conjunto de jogos, desta vez muito mais confiáveis, ligados ao período mais obscuro e solitário de sua vida, o exílio em Santa Helena. Após sua derrota em Waterloo, Napoleão foi enviado ao distante Atlântico Sul. Santa Helena era isolada, pequena e monótona. Para romper o tédio, Napoleão buscava atividades que mantivessem sua mente ativa. O xadrez se tornou uma das principais delas. Na residência de Longwood House, onde viveu seus últimos anos, Napoleão jogava com frequência com seus acompanhantes. Os jogadores mais comuns eram o conde Henry Guichen Bertrand e o general Charles Tristan de Montauban. Também existem registros de partidas ocasionais contra alguns oficiais britânicos. Um desses oficiais, Basil Jackson, deixou relatos interessantes sobre o nível de Napoleão. Segundo ele, Napoleão jogava com rapidez e impaciência. Era agressivo, buscava ataques diretos e não tinha paciência para manobras prolongadas. Se perdesse, às vezes reclamava das peças ou ocupava distrações. Um comportamento que lembrava sua personalidade fora do tabuleiro. Mas apesar desses relatos, ninguém em Santa Helena registrou lances completos de uma partida jogada contra ele. Isso torna impossível reconstruir qualquer partida autêntica desse período. Mesmo assim, conhecemos o tabuleiro real usado por Napoleão. Ele levava consigo um elegante conjunto de marfim e ébano. Esse conjunto sobreviveu ao tempo e hoje está preservado em museus europeus. Ele é um dos mais fascinantes objetos pessoais do imperador,
pois representa uma das poucas distrações que tinha durante os anos melancólicos de exílio. O fato de ter levado um tabuleiro consigo é uma das provas mais claras da importância do jogo para ele. Outra partida frequentemente atribuída a Napoleão é a suposta partida do Egito, que teria acontecido durante sua campanha no Oriente. Essa partida, assim como a de Bertrand, é quase certamente falsa. Não há documentos, diários ou cartas que a mencionem. E mais uma vez, o estilo de jogo não condiz com o período. O mito surgiu provavelmente no final do século XIX, quando historiadores romantizaram a figura de Napoleão. Um mito ainda mais popular afirma que Napoleão teria jogado com La Bourdonnais, o futuro grande mestre francês. Isso é historicamente impossível. La Bourdonnais nasceu em 1795 e só se tornou um jogador conhecido em 1820. Napoleão morreu em 1821. Não existem registros de qualquer encontro entre os dois. Mas apesar dos mitos, o conjunto de fatos verdadeiros ainda é rico e revelador. O encontro com o turco é real. O uso do xadrez em Santa Helena é real. Os relatos sobre seu estilo de jogo são reais, e sua relação emocional com o xadrez é historicamente consistente. Napoleão tratava o tabuleiro como um campo de batalha em miniatura. Ele gostava de ataques rápidos, desprezava posições defensivas prolongadas, jogava por iniciativa, mesmo quando essa iniciativa era ilusória. Seu estilo de jogo, segundo testemunhas, revela um enxadrista amador competente mas impulsivo. Provavelmente estaria longe dos grandes mestres de seu tempo, mas ainda assim era capaz de jogar com prazer e entusiasmo. E isso diz muito sobre sua personalidade. O xadrez era uma forma de expressão para ele, não tanto um exercício profundo de estratégia, mas uma válvula de escape emocional e mental. Nos períodos de tédio, frustração e isolamento, o jogo oferecia um pequeno espaço de controle. Talvez por isso ele tenha levado seu tabuleiro ao fim do mundo. Quando investigamos a relação entre Napoleão e o xadrez, vemos que o mito muitas vezes fala mais alto do que os fatos. Mas os fatos, quando observados com cuidado, ainda contam uma história fascinante. A história de um homem que, mesmo dominando a Europa, procurava no tabuleiro uma batalha que pudesse controlar com as próprias mãos. E no exílio, derrotado e isolado, buscava no xadrez o conforto de uma mente sempre inquieta. As partidas de Napoleão podem não ter sobrevivido, mas seu tabuleiro sobreviveu. Seus relatos sobreviveram. Sua paixão silenciosa pelo jogo sobreviveu. E hoje, 2 séculos depois, continuamos fascinados pela maneira como o xadrez acompanhou a vida de um dos maiores personagens da história. Assim termina a investigação sobre o que realmente sabemos e o que é mito nas partidas de xadrez de Napoleão. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima.